Olá, bom dia, Teacher Jana here, seja muito bem-vinda a essa nossa aula, que é uma aula de aquecimento, gente. Por quê? Porque tem notícia boa. Essa aula é uma aula de aquecimento para a jornada, para a semana do inglês. Então, nós vamos fazer aulas todos os dias, agora essa semana, falhando aí alguns dias de final de semana, alguns momentos que a gente vai deixar, né, para o nosso descanso. Mas nós vamos nos encontrar com muita frequência essa semana para falar sobre temas importantíssimos para o inglês dos seus filhos. Então, se você, né, é mãe de crianças entre 4 e 10 anos, essa semana é para você, tá bom? É para você que tem filhos pequenos, que sabe da importância do inglês para os seus filhos e que às vezes está pensando, meu Deus, o que eu vou fazer para as minhas crianças falarem inglês? Nós temos aqui, nós vamos fazer essa semana para te tranquilizar que você tem condições de ensinar inglês para os seus filhos em casa, mesmo que você não saiba nada de inglês, mesmo que você nunca tenha pensado nisso, mesmo que você nem saiba como começar. Então, essa semana do inglês, que vai acontecer nos próximos dias, ela é justamente essa ferramenta que você precisava para que você consiga ensinar inglês em casa para os seus filhos. Você vai aprender tudo, como isso é possível, tá? Então, nós estamos aqui nessas lives de aquecimento para que você possa aproveitar com muita profundidade esse nosso evento. Então, seja muito bem-vinda e já compartilha com as mães aqui que podem participar, que podem se interessar junto com você sobre esse tema, tá bom? E hoje nós vamos conversar sobre não tenho experiência em metodologias de ensino, ou seja, as mães, na maioria das vezes, né, a gente nunca parou para pensar em ensinar inglês para os nossos filhos. Então, se eu chego aqui e digo para você, é perfeitamente possível você ensinar inglês em casa, mesmo que você não saiba inglês, a primeira coisa que você vai pensar, como que isso é possível? E a segunda coisa que você vai pensar é, mas eu nunca ensinei nada, né? Às vezes o máximo que eu fiz foi acompanhar uma tarefa de casa, uma coisa ou outra, né? Então, assim, não ter experiência em metodologias de ensino não é algo que precisa te bloquear, tá? Não é algo que vai te deixar você para trás, tá? Por quê? Porque nós aqui vamos te mostrar que mesmo sem você ter feito uma faculdade de letras, mesmo sem você ter feito algum tipo de treinamento nessa área de ensino, é perfeitamente normal você ensinar a linguagem para o seu filho. E o primeiro argumento disso seria o qual? Gente, você já ensinou seu filho a falar português. Você já ensinou seu filho a falar, tá bom? Então, isso é natural, isso é humano. A única coisa que você vai precisar é das ferramentas certas para te ajudar a ensinar o inglês, tá bom? Então, é possível você ensinar inglês para o seu filho dentro do conforto da sua casa, utilizando ali, se valendo de coisas do seu cotidiano, de forma simples e de forma eficaz, tá? Então, mas eu não sei metodologia, né? Eu posso me sentir aí insegura, despreparada, insuficiente, porque eu não tenho nenhuma formação, eu não fiz treinamento sobre isso, né? E às vezes você vai ficar ansiosa, né? Vai se sentir com medo, vai se sentir incerta sobre a sua capacidade de ensinar ou não efetivamente, né? E aí você vai ter medo de pensar assim, não, eu não vou conseguir estruturar as coisas, eu não vou conseguir responder dúvidas da minha criança, né? Então, como que eu vou fazer, né? E o que não é esse tema, tá? Você falar sobre questão de metodologia não significa dizer que por você nunca ter feito esse tipo de treinamento, você seja incapaz de ensinar, tá? Então, você não vai precisar... aqui não vou dizer para você, você vai ter que fazer uma faculdade, você vai precisar de um diploma, né? Você vai... você vai pensar assim, eu tô sozinha nessa empreitada, eu vou ter que dar conta de tudo, né? Não, você não vai estar sozinha, existem muitos recursos, existem muitas ferramentas, inclusive a gente já tem aqui no perfil um monte de conteúdo para você começar, mesmo sem você saber como proceder, tá? Então, assim, uma dica aqui, o que a gente vai fazer? Você vai acompanhar a semana do inglês e você vai receber todos os pilares de tudo que funciona, de como que é melhor, de como que a gente vai te conduzir,
tá? E aí você vai percebendo que você tem já muitas dessas coisas aí na sua casa. Então, assim, um dos pontos, né, é você sempre ter à sua mão alguns aplicativos, alguns sites, né, alguns materiais, alguns livrinhos. Então, assim, a gente sempre deixa aqui no perfil para vocês os livros que a gente mais acha interessantes. Por quê? Porque os livros, eles são uma das ferramentas mais poderosas que existem no ensino de linguagem, né? Nos livros a gente encontra histórias interessantes, a gente encontra usos reais da língua do cotidiano, a gente encontra expressões idiomáticas, os tempos verbais, tá tudo lá nas histórias. Então a criança vai entrando em contato com essas coisas em inglês e isso já vai gerando nela todo esse aprendizado, né? Então ali você vai também incorporando esses momentos de leitura de histórias, de ouvir músicas, né? De fazer brincadeiras em inglês nas suas atividades cotidianas, nas coisas que você faz todos os dias com a criança. Então, hora de refeição, hora de banho, né? São horas excelentes para a gente introduzir novas palavras, novas frases em inglês, tá? Então, um exemplozinho aqui que a gente usa são as frases de rotina, né? Então, por exemplo, vou lavar a mãozinha com a criança. Então, let's wash your hands. Já vamos treinar essa para você começar a usar aí? Let's, que a gente vai dizer que é o nosso vamos lavar as mãos. Let's wash. Você pode fazer o gesto com a criança, tá? Que ela vai entender. Let's wash your hands. Let's wash your hands, né? E aí a criança já vai entendendo isso, você vai incorporando essas pequenas coisas ali na sua rotina, tá? Você vai oferecer um lanche para a criança, pega aquilo, né, vai uma maçã e já nomeia para ela em inglês, this is an apple, apple. Não precisa falar, meu filho, isso aqui é uma maçã, em inglês a gente fala apple, não precisa, tá? A criança já vai intuindo, já vai sendo envolvida ali, né? Nessa dinâmica familiar nova que você vai estar instaurando, você vai estar instaurando na sua casa. Gente, jogos da memória, sim, eles são um sucesso absoluto. As crianças adoram o jogo da memória. Então você pode fazer o jogo da memória treinando as palavrinhas, sabe? Então assim, você já ensinou, por exemplo, as cores e uma palavra em inglês, uns brinquedinhos, né? Você já ensinou as cores e os brinquedos, por exemplo, para criança. Você pode colocar de um lado do jogo da memória as cores, do outro lado do jogo da memória os brinquedos. Um brinquedo de cada cor, né? Então, o que vai ser esse jogo da memória? Encontrar a cor e encontrar o brinquedo daquela cor. Então, assim, você já vai estar estimulando, criando mais. O que eu já não recomendo fazer? Eu não recomendo você fazer português e inglês, por exemplo. De um lado as cores em inglês, do outro lado as cores em português. Primeiro porque nós estamos falando de crianças pequenas aqui e a gente não recomenda foco na leitura do inglês nesse início, até porque essas crianças estão sendo alfabetizadas em português. Então aqui, essa é uma das dicas preciosas que a gente passa para vocês. Não mexa com a escrita do português, do inglês agora, tá? Deixa essa criança consolidar a alfabetização dela em português e depois a gente vai fazer ajustes de leitura, né, para que ela consiga fazer a leitura em inglês com fluência normal, tranquilo. Primeiro nós vamos treinar ouvidinho da criança e oralidade da criança, tá? Dentro de casa, a gente pode criar um espaço, sabe? Não é que você precisa ter um cômodo específico para isso, mas se você tiver um cantinho para isso, já vai ajudar muito. Tipo assim, as mães são muito criativas, né? A gente inventa. Então a gente bota uma tendinha naquele cantinho e deixa os livrinhos da criança ali. Muita mãe faz isso. A gente pode fazer o nosso Pictionary, né? Que é o lugarzinho do inglês, que a gente vai colocar lá todas as figuras, as imagens das coisas que a criança já aprendeu em inglês, deixar ali uns livrinhos em inglês também para o nosso momento do inglês, deixar uma caixinha de som para a gente ouvir as musiquinhas e dançar, sabe? Então, assim, tudo isso você vai já criando na criança aquela sensação de que algo novo, algo bom, algo legal está para acontecer, tá bom? E você também pode, eu não sei inglês, eu não vou dar conta, você também vai conseguindo aprender junto com essa criança, vai desenvolver, vai destravar o seu inglês, porque você vai percebendo que vai ficando natural para você também,
todos os dias convivendo com aquelas musiquinhas, todos os dias convivendo com aquelas histórias ali com a criança, tá? E aqui, olha, por favor, não estou falando para você ler as histórias se você não é fluente em inglês, gente. Isso seria muito louco, né? Não é disso que se trata. Você não vai ler. Você vai colocar para essa criança áudios de nativos lendo as histórias ou de pessoas, né, fluentes em inglês, tá bom? Então, você tem, por exemplo, a Casa Sonolenta, você vai procurar a Casa Sonolenta no YouTube, a leitura em inglês. E aí você vai com o seu livrinho mesmo, lembra que nós não estamos focando na escrita, você vai aproveitar ali as imagens do seu livrinho da Casa Sonolenta e a criança vai ter contato com essa história em inglês também, tá bom? Então, assim, por que ensinar inglês em casa para os seus filhos, né? Mesmo que você não tenha noção nenhuma de metodologia, mesmo que você não saiba inglês, por que isso é uma grande oportunidade? Por que isso é uma grande oportunidade para você como mãe e para essa criança que você está educando? Gente, para você como mãe, assim, é uma oportunidade de você tomar uma decisão de fazer algo que vai mudar o futuro do seu filho. E você se sentir plena, realizada, porque você vai pensar, pronto, sabe? Essa escolha eu fiz de forma acertada. Quando você perceber seu filho falando ali as primeiras palavrinhas, as primeiras frases, você vai falar, gente, que sensação é essa de ser uma super mãe, sabe? A mãe sempre sente muita culpa, a gente é muito cobrada, a gente se cobra, a gente enxerga ali um monte de coisa que a gente precisa fazer e a gente falha tantas vezes, né? Mas você vai olhar para esse ponto e você vai pensar, aqui eu acertei. Aqui eu fiz algo pelo meu filho que realmente é muito importante, que realmente vai fazer toda a diferença no futuro da minha criança. Então, assim, você vai promover um desenvolvimento pessoal para o seu filho e para você mesma, né? Porque quando a gente mexe com essa questão do bilinguismo, do inglês, a gente traz para dentro de si, para dentro de nós mães, para dentro das crianças, para dentro das nossas casas, toda uma bagagem cultural. A gente vai trazer para nossa casa essa experiência mundial, sabe? Essa experiência de ser cidadão do mundo, essa experiência de viver e conviver com diferentes culturas. E o que acontece quando a gente convive com diferentes culturas, quando a gente entende o funcionamento do mundo, quando a gente está exposto a essa coisa tão grande, tão gigante? A gente tem uma elevação de alma. A gente tem um desenvolvimento pessoal muito grande, entende? Então você vai se tornar, né, uma pessoa com um alcance muito maior, entende? Você vai promover para o seu filho também essa visão aberta de mundo, essa visão de que existem coisas além daquelas menores que estão ao meu alcance. Você vai colocar ao alcance do seu filho literatura em inglês, música em inglês, pesquisas científicas em inglês, oportunidade de trabalho em inglês. Então, tudo isso vai começar a fazer parte da sua vida, tá certo? Outro aspecto muito importante que é uma grande oportunidade, especialmente hoje, né, gente, que é tão corrido. A gente é corrido demais. A gente trabalha, a gente estuda, a gente corre, a gente malha, a gente tem 1000 coisas para fazer. E às vezes o dia acaba e você para e pensa, meu Deus, será que hoje eu abracei os meus filhos do jeito que eu deveria? Será que eu olhei nos olhos deles? Será que eu disse eu te amo? Será que eu estive de fato, sabe aquela coisa assim, estar de fato com a pessoa? Sabe, tá presente ali? Será que eu estive presente para os meus filhos hoje? Então, assim, quando a gente força, vamos dizer assim, quando a gente determina que aquele momento é o momento do inglês, é o momento que eu vou sentar com as minhas crianças, que eu vou aprender algo com elas, você faz um fortalecimento desse vínculo familiar, porque você está garantindo que por alguns minutos por dia você vai estar sentado olhando para essas crianças, sabe? E além de você estar gerando esse momento de qualidade com os seus filhos, você vai estar promovendo o conhecimento de inglês para eles. Então, é uma autoestrada de várias vias que você abre, assim, né? Você vai estar com um tempo de qualidade com seus filhos, você vai observar esse progresso dessa criança, você está colocando uma ferramenta ultra, mega, master, blá, poderosa nas mãos deles, que é justamente a fluência no inglês. Então, assim, você está enriquecendo a sua família. É uma oportunidade muito grande para a gente deixar para lá,
né? Então, assim, muito, muito vantajoso isso. E você vai ter certeza. Hoje eu fiz momento do inglês, então eu já ensinei meus filhos uma coisa muito útil e muito mais precioso do que isso, eu estive com eles. Aquele momento olho no olho, de ficar brincando ali com essa criança, de contar uma história gostosa, de estar junto, tá? Então, isso é muito importante. Outra vantagem para vocês, com relação a decidir ensinar inglês em casa para seus filhos, é o quê? Você tem flexibilidade, a flexibilidade de poder ensinar as coisas que realmente vão fazer a diferença, e você tem o controle. O que é esse controle, gente? Infelizmente, a gente sabe que existe uma crise na educação hoje no nosso país. Existe uma crise. Você manda a criança para a escola, você manda a criança para o cursinho, ela vai lá, ela convive com pessoas que têm valores diferentes dos seus, que ensina coisas diferentes do que você ensina, que coloca para a criança temas que a gente sabe que não são próprios para a criança discutir, e aí a sua criança volta para casa toda confusa. Eu não estou mentindo, vocês estão aí, a realidade está aí, né? A pandemia deixou isso muito claro. Quando os pais tiveram contato com essas crianças, passaram muitas horas com essas crianças em casa, perceberam não somente as falhas de valores, as falhas dessa questão de ideologia, mas também as falhas de ensino mesmo. As crianças não estavam aprendendo as coisas. Então, quando você traz isso para casa, você tem essa flexibilidade de entender o que é melhor a criança aprender e de você ter o controle. Aqui dentro da minha casa, quem manda sou eu. O meu filho vai aprender com base nos valores da nossa família, tá? Então, assim, você não precisa ter medo, né? De o seu filho ficar confuso, seu filho ficar revoltado. E você vai adaptar essa flexibilidade maravilhosa, porque você vai adaptar os seus horários, as suas rotinas. A gente consegue fazer 15 minutos de manhã, a gente consegue fazer mais 20 à tarde, a gente consegue ampliar esse tempo de dedicação. Tal dia não daria para fazer quase nada, mas dá pra gente escutar 2 músicas. Então, assim, você vai adequando a realidade, tá? Esse tema também é uma oportunidade para criança, porque, gente, existem poucas coisas mais eficazes na educação do que o aprendizado com foco nas necessidades da criança. O ambiente realmente personalizado, tá? Então, ninguém melhor do que a mãe, do que você que tem contato com essa criança todos os dias para saber as necessidades dessa criança, para estar ali olhando para ela e saber, meu filho é uma pessoa que naturalmente está em movimento. Então, o que eu vou ensinar para ele precisa respeitar essa característica, né? Essa criança ela não consegue passar mais do que 5 minutos sentada. Então, eu vou trabalhar músicas que envolvam movimento, poesias que envolvam ela mexer. Eu vou trabalhar atividades mais manuais, sabe? Então, aquele ensino de verdade, individualizado, sabe? Focado mesmo nessa criança. Então, o ensino em casa vai te permitir adaptar as coisas para o ritmo, para as necessidades, para as coisas específicas da sua criança. Eu sei que parece uma coisa assim, muito teórica, muito louca, assim. Você nunca ouviu falar disso, às vezes você vai estar pensando, não dá para entender isso. Mas dá. Você vai começar devagarzinho, tá? Você vai começar com um passinho que a teacher vai te ensinar hoje. E aí depois você vai percebendo que esse passinho vai ficando muito natural. E que além de ser natural, é uma delícia. É muito gostoso passar esse tempo com eles, tá? Você vai percebendo o tanto que isso vai fluir. E o tanto que a sua criança responde bem. O quanto ela aprende rápido. Sabe, você vai ficando encantada com isso, você vai querendo cada vez mais, cada vez melhor, sabe, assim, é como, às vezes, uma habilidade que você nunca teve. Observa a sua criança aprendendo a andar de bicicleta, o primeiro dia ela tá assim, meio travada, depois ela começa um pouquinho, depois ela ganha mais confiança, depois ela faz a curva, depois ela, sabe, vai se aventurando, então é a mesma coisa. Pode parecer um negócio de outro mundo agora, mas vocês vão percebendo ao longo dessas semanas que é muito tranquilo de se fazer, tá? Então, assim, você vai também para a criança promover que oportunidade? A grande oportunidade do bilinguismo, de crescer bilíngue, de desenvolver esse cérebro que tem ali as 2 áreas, a do português e a do inglês, funcionando ativas ao mesmo tempo, se interconectando, uma fundamentando a outra. E o cérebro bilíngue, gente, ele se desenvolve de uma maneira muito interessante, sabe? Essa pessoa que cresce bilíngue, ela tem uma velocidade de desenvolver estratégias muito maior.
ela consegue enxergar detalhes, sabe? Ela consegue enxergar nuances que às vezes não estão tão óbvias para as outras pessoas. Então, o bilinguismo ele é uma grande vantagem, né? Porque ele vai ter ali maior capacidade de resolução de problemas. Essa criança ela vai ter ali uma flexibilidade mental maior, tá? Então, isso, inclusive, gente, já é estudo comprovado, tá? As pessoas que têm frequência de estudo de linguagem, sabe? Que estudam inglês, que estudam depois de adultos outros idiomas, elas conseguem combater com maior eficácia o desenvolvimento de Alzheimer até. Então, você está pensando lá no futuro do seu filho, imagina que coisa maravilhosa, sabe? Então, assim, outra coisa que os bilíngues têm em comum é que, geralmente, eles têm um desempenho acadêmico muito superior. Eles aprendem a ler mais rápido, eles aprendem a desenvolver as coisas mais rápido, então, assim, maiores oportunidades acadêmicas para o futuro do seu filho. Essa é a grande oportunidade que você vai estar colocando dentro da sua casa. E lá na frente, né, maiores oportunidades de trabalho também. Dá uma olhada aí para sua realidade, né? Como é que tá o mercado de trabalho das pessoas que você conhece? O que está acontecendo, né? As pessoas elas estão observando hoje que o inglês no currículo ele já não é mais algo tão diferencial, ele já está se tornando algo básico. Se você não tiver inglês hoje, tem vezes que você nem é chamado para entrevista, tá? Então isso é muito sério, a gente precisa estar observando isso daí para a gente colocar os nossos filhos mais preparados para o futuro, tá bom? Outra grande questão, outra grande oportunidade que é você colocar esse ambiente bilíngue, né? Você desenvolver esse aprendizado dentro da sua casa, é porque na sua casa, a sua casa é um ambiente seguro, é um ambiente em que a criança se sente amada, né? E que essa criança vai se sentir motivada para aprender. Por quê? Porque ali já é o meu lugar. Eu já tô no meu cantinho, não preciso me adaptar com mais nada, né? Então, às vezes, quando a gente vai entregar essa criança no cursinho, ela vai ter que se adaptar ali àquelas rotinas, àquele lugar, ela vai se sentir desconfortável por alguns dias. E às vezes o ensino nem vai ser lá essas coisas, tá? Porque a gente tem denunciado isso aqui já com bastante frequência. Você coloca a criança no cursinho com 4 anos, em 3 anos ela sai de lá sabendo menos de 30 palavras em inglês, né? É um negócio assim chocante o que acontece nesses 30 meses que ela passa lá mais ou menos, né? Porque tem os meses de férias, os dias de folga, não sei o quê. Então, assim, o contato é muito pouco e ainda quando tem o contato é muito limitado, muito pequeno. Então, assim, ela fica ali rodando, patinando nesse cursinho, mas não aprende tantas coisas. E em casa, não, a gente vai conseguir entregar para essa criança, dentro desse ambiente confortável, desse ambiente que ela se sente bem, ela vai conseguir aprender muito mais, né? E ela já está no ambiente dela, ela já está bem adaptada ali, ela já está encaixada, tudo faz sentido. Então, a gente só vai inserir mais essa rotina de inglês, tá? Então, estudar em casa é um momento confortável, é um momento que a criança já está segura, ela já te conhece, ela já te ama, ela já confia em você. Então, o aprendizado envolve isso. Eu só aprendo de alguém que eu confio, e eu só confio em quem eu amo. Para criança, né? Claro, para criança é simples. A gente que é adulto confia às cegas, né? Você vai entrar no avião, você nunca viu a cara do piloto, mas você tem que confiar a sua vida para ele. Você confia cegamente. Mas a criança, o processo de aprendizado, que é aquele processo mais profundo, que ela vai levar para a vida inteira, é muito mais fácil aprender de alguém que ela ama, então ela vai aprender de você. Tá certo? Então você tem esse ambiente confortável e é possível você pegar esse ambiente de vocês e torná-lo bilíngue, mesmo que você não saiba nada de inglês. Tá certo? E ela não vai ter ali aquelas distrações, ela não vai ter aquela pressão social. Às vezes você tá num cursinho, a gente eu, por exemplo, né, minha mãe, ela nunca foi rica. A gente teve uma situação financeira de classe média baixa, né? Então, assim, a gente não tinha as mochilas caras, a gente nunca teve carrão, a gente nunca teve roupa de marca, a gente era uma família simples. Comia bem, graças a Deus passava tudo bem, tivemos condição de estudar em escola particular e eu pude participar de aulas de um cursinho de inglês quando eu tinha uns 11 anos. Gente, a gente chega lá, porque é aquele negócio, né, da classe média ousada, né, que vai participar desses espaços de pessoas com mais poder aquisitivo. O que acontece? Você chega lá e você tem que se adaptar àquele ambiente que não é o seu, de colegas totalmente diferentes de você,
colegas falando de viagens internacionais, colegas falando de bolsas de marca, colegas com roupas esse e aquela, com iPhone, com coisas que às vezes a sua criança não tem. E aí a gente se sente, lógico, né, naturalmente, intimidade com aquilo ali, né? Então, a gente precisa vencer esse grande obstáculo para depois conseguir aprender naquele ambiente. Então, assim, às vezes acontece isso. Muitas vezes acontece isso. E é difícil manejar todas essas diferenças dentro de uma sala de aula com pessoas que nunca se viram. Então, existe uma pressão social ali, né? Agora, dentro da minha casa, não existe essa pressão social para minha criança. Não existe, ela tá confortável, tá tranquila, tá à vontade. Tá certo? Então, em tudo, nós como mães temos esse poder dentro das nossas mãos. Nós temos o conhecimento dos nossos filhos, nós temos esse grande amor que nós temos por eles, nós temos essa tranquilidade de inserir rotinas na nossa casa, porque nós somos as senhoras dos nossos lares, né? A gente vai conseguir colocar as nossas crianças para aprender. E você vai contar com toda a nossa metodologia que a gente vai te ensinando aqui, o passo a passo de como você vai proceder, tá certo? Então, também vai acontecer, sabe o que dentro da sua casa? Você vai se sentindo encorajada à medida que você vai observando seu filho aprendendo, e a sua criança também vai começando a te dizer, quero mais. Gente, vocês não têm noção do tanto que é maravilhoso. Sabe, quando você chega no quarto do seu filho, ele tá brincando em inglês. Quando você chega no quintal e a criança tá lá cantando as musiquinhas que você ensinou. É um negócio assim maravilhoso, né? Aqui a moça tá dizendo, parabéns pelo trabalho. Vi que vocês trabalham com estruturas prontas. Já paguei 3 anos numa escola e não vi retenção de conteúdo. Infelizmente, essa é a realidade, tá? Essa é a realidade. Vocês vão observar que depois de uma média de 10 anos, tá? De cursinho para a criança chegar no nível intermediário. E o pior, é nível intermediário de leitura e escrita. Então, ela lê e ela entende um pouco do que ela lê e ela consegue reproduzir respostas sobre aqueles textos. Agora, ela escuta, ela pode até entender alguma coisa, mas na hora de falar, ela não tem segurança. Porque nunca treinou isso, o contato é muito pouco, tá? Então, o tempo de dedicação ao inglês nas escolas, infelizmente, é muito pequeno. A criança ela não consegue desenvolver a parte da fala, da oralidade. Então, ela vai falar muito tarde. Ela vai falar inglês muito depois. E aí a gente acaba perdendo a grande janela de oportunidade da infância, que é de desenvolver justamente a capacidade auditiva e a oralidade. Tá? Eles ficam muito tempo ali tentando ensinar a criança a escrever palavrinhas, ao invés de aproveitar a potência linguística que ela tem para aprender a falar. Esse é o grande problema dos cursinhos, tá? Então, assim, às vezes você pode pensar, tá, beleza, tô gostando disso daí, mas eu não sei inglês. Como é que eu vou fazer para ensinar? Gente, é normal vocês sentirem medo disso, tá? A gente tem várias mães aqui que acompanham o nosso trabalho que não falam inglês. E elas, além de não falar, ainda têm trauma. Nossa, eu tentei aprender, foi um sufoco, aprendi nada, sofri demais. O que eu vou fazer com relação a isso? O que você precisa é ter uma metodologia que vai te guiar. É você caminhar sabendo o passo a passo do que você precisa fazer. Tá? E isso nós vamos ensinar para vocês na semana do inglês, explicar direitinho como que funciona. Você vai transformar esse processo de aprender inglês do seu filho em algo normal, algo natural, algo do dia a dia da sua família, sabe? Então, assim, você não vai traumatizar o seu filho pelo seu medo do inglês. Não precisa disso, tá certo? Você vai perceber que é possível ensinar essa criança de forma leve, de forma natural, criando inclusive um ambiente de imersão aí na sua casa. Porque é essa a grande falha dos nossos cursinhos. Não existe imersão, não existe contato suficiente com o inglês, tá? Então você vai estudando junto com a criança, não no sentido assim de estudar, igual a gente entende, sabe, sentar, pegar aquelas listas de treino, não, né? É algo assim que eu até ensino para os meus alunos muitas vezes. Gente, eu pergunto no início das aulas, vocês estudaram inglês essa semana? Não. Vocês não ouviram as músicas? Ouvimos. Vocês não fizeram a memorização da poesia? Ouviram a poesia alguma vez? Ouvi. Então, vocês estudaram inglês. É porque a gente tem uma concepção muito enganosa do que é estudar,
né? Então a gente precisa ter uma visão mais clara de que aprender idiomas é diferente de aprender outras matérias. Aprender idiomas, especialmente para as crianças, é algo muito natural. É muito natural. A gente não precisa forçar, tá? A gente não precisa forçar. A criança tendo contato com uma sequência didática de forma constante e suficiente, ela vai aprender aquele idioma. Fim. Tá? Ela vai aprender. Então não se preocupem. Vocês sabem disso, sabe por quê? Porque todo mundo conhece, ou então você mesmo passou por isso, ou alguma comadre, alguma amiga sua. Família mudou para os Estados Unidos. Os pais adultos, 2 crianças pequenas, às vezes até adolescente. O que acontece em um ano? Os pais estão lá pelejando para tentar falar inglês. Mas as crianças já falam como nativos, porque estão convivendo ali, imersos naquele ambiente todos os dias. É normal. A Kel tá falando aqui, ó. Ensinei meus filhos as cores, porque é a única coisa que eu sei. Já começou a sua jornada. Já começou, parabéns. É isso aí, sabe? Você vai ensinar aquilo que você sabe, mas você vai conseguir ir além, e muito além, tá bom? Vocês vão chegar na fluência plena, vocês vão ver os filhos de vocês falando frases inteiras, já nos primeiros momentos, tá? Então, outro medo que você pode ter, eu não conheço metodologia de ensino eficaz. Essas semanas, agora, né, aqui nesse perfil, você vai conhecer tudo que existe de melhor para o ensino de crianças, tá? A gente vai trazer para vocês, no detalhe, tudo que você vai precisar para fazer o seu filho aprender inglês de forma eficaz, tá? Você chegou no lugar certo. Aqui a gente vai colocar na sua mão todas as ferramentas que você precisa, tá? Então não se preocupe de ficar estudando, de ficar pesquisando horas e horas de vídeos e como ensinar e nanana. Já chegou no lugar certo. Tudo que você precisa tá aqui, a gente vai passando para vocês. E você não precisa ter formação de pedagogia, de letras, de Cambridge, não precisa disso, tá? Tudo que você precisa é ter essa boa vontade, segurar na mão da gente e vambora. Vai dar tudo certo, tá bom? Eu não sei se eu vou ter tempo. Eu não tenho tempo suficiente para ensinar. Gente, assim, eu sou mãe, né? Como vocês podem perceber, mãe de muitos. Aqui ainda tá desatualizada a foto, porque aqui o José Felipe era neném. E hoje quem é a neném da casa é a Inês. Então, você contou certo. São 5 crianças, 6 com a neném agora, que é a Inês. Então, são 6 filhos. Eu trabalho aqui na internet, trabalho também com aulas em tempo real, né? Aulas... Gente, então assim, trabalhar e correr é a minha especialidade, tá? Então, não me fale de correria, né? Se vocês vivem correria, eu também vivo correria, tá? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer as nossas prioridades. Uma vez que a gente marca na nossa mente a prioridade, as coisas vão ficando mais claras, né? Então, eu só consegui fazer as coisas andarem aqui em casa quando eu realmente estabeleci que a educação dos meus filhos, que o bilinguismo, que os meus valores inegociáveis de educação das crianças, entendeu? O que é inegociável. Então, a gente vai conseguir. É claro que não vai ser assim da noite pro dia, que o tempo vai aparecer. E se você for pensar, eu vou começar isso quando eu for ter tempo, sabe que dia que você vai começar? Né? Você não vai começar. Fim. Não tem conversa. Então, assim, a gente não pode deixar essa barreira do não tenho tempo tomar conta dos nossos sonhos, dos nossos projetos e do futuro dos nossos filhos. Então, a gente vai conseguir. Sabe quanto tempo que você precisa por dia para fazer isso? Tempo mesmo, assim, de você sentar e dedicar com a criança? Uns 25 minutos, no máximo, 30. Então, assim, é meio difícil uma mãe que não vai conseguir encontrar 25 minutos, 30 para ficar com as crianças dela por dia. Se você realmente não consegue encontrar esse tempo para você ficar com seus filhos 25 minutos, é preciso repensar a sua rotina. Sabe? Às vezes é preciso repensar a sua rotina e alguns hábitos que você pode encurtar. Então, às vezes você pode encurtar o tempo que você fica no celular. Às vezes você pode encurtar o lanche da tarde, que às vezes estende. Aqui em casa a gente tem um problema com o lanche da tarde, porque a gente senta e fica conversando. Nananana. Então, assim, às vezes a gente pode aproveitar esse tempo do lanche. Já usar o tempo do lanche mesmo para fazer o momento do inglês, sabe? Com cuidado, né? Porque as coisinhas que a gente vai usar para estudar,
os materiais precisam desse cuidado, às vezes derramar um lanche, derramar um trem é muito ruim nos livros, mas se você não tem outro momento, que seja o momento de uma das refeições, sabe? Então, assim, a gente precisa aproveitar melhor o nosso tempo, tá? Isso é inegociável. Tá cheio desses mosquitinhos pequenininhos incomodando aqui, gente. Então, é você criar esses momentos que vão ajudar aí na sua estrutura, na sua família. Sabe assim, tem uma amiga minha que é a Aline, que a gente sempre fala muito isso, né? A gente precisa escolher as nossas batalhas, sabe? Pick your battles. Então, você vai escolher as batalhas que você vai lutar. Então, a gente precisa fazer isso pelos nossos filhos. Isso é um valor que vai gerar futuro brilhante, que vai gerar oportunidade de trabalho, é algo que lá na frente o meu filho vai olhar para trás e vai falar: meu, aprendi inglês no colo da minha mãe, sabe? Ele vai ter essas lembranças lá arraigadas lá dentro da alma, do coração dele, cantando com você, ouvindo histórias com você, brincando com você. Visualizou? Sentiu? Então é disso que nós estamos falando, né? E aí você vai vencer essa barreira do tempo, porque você pode estabelecer. No lanche da tarde eu vou sentar com os meus filhos e a gente vai fazer inglês, tá bom? Então, era isso que eu precisava passar para vocês. Acho que eu já estourei bastante aqui do meu tempo. Meio Brasil, vamos lá. E aí nós vamos ter também, nós vamos ter amanhã live aqui para vocês não perderem, tá? E na sexta nós vamos ter convidado especial aqui, professor de latim vai estar com a gente, vai ser muito chique, gente. Então é isso, tá? Eu quero passar para vocês um passinho pequeno para você começar já amanhã cedo, porque nós vamos aproveitar essas coisas das comidas. O que você vai fazer, né? A gente vai escolher uma música. Anota aí, vocês vão colocar Breakfast Song do Cocomelon. Eu vou colocar ela nos stories aqui hoje, ou então vocês respondam aqui com eu quero, que a gente vai mandando para vocês a música, tá? É uma música de café da manhã, literalmente café da manhã, estão fazendo café da manhã na música. Aí, Jana, mas tem 400 mil vocabulários lá, você vai devagar, escolhendo, né, aquilo que é dentro da sua realidade, assiste o videozinho da música, escolhe uma das coisinhas para você fazer amanhã com as crianças, uma coisa que seja mais fácil, por exemplo, o ovo frito que tá lá. E aí você vai colocar a música para a criança ouvir, já pode colocar para ela ouvir hoje, tá? Coloca essa música para a criança ouvir hoje, para ela já ir se ambientando, se familiarizando. Amanhã, na hora que vocês ouvirem a música de novo, você mostra para ela o ovo frito e fala: ó, isso aqui tá naquela música, né? E aí você vai trabalhando essa música com a criança. Você pode, sabe o que também? Pegar as comidinhas que aparecem lá, pesquisa na internet, imprime e cola na parede, assim. Enquanto tá ouvindo, vai apontando, tá? E aí a criança vai ouvir e apontar também. Então, nos primeiros momentos, a gente só vai ouvir e conviver e observar as imagens daquilo ali, tá bom? Então, vocês vão inserindo coisinhas no dia a dia. A música se chama Breakfast Song. Breakfast. BREAKFASTSONG. Breakfast Song, do Cocomelon. Depois vocês respondam aqui que a teacher manda o link direitinho pra vocês da versão que eu mais gosto. Porque quando vocês digitam as músicas no YouTube, aparece 400 mil opções. E aí você vai ouvindo, botando os flashcards pra criança e você vai observar. Gente, nós estamos fazendo essa live aqui hoje, quarta-feira. Quarta-feira que vem vocês vão me contar que os meninos já estão cantando. Eu tenho certeza, aposto meus 2 braços, que os meninos vão estar cantando trechos da música, se brincar a música inteira. Se vocês começarem a ouvir hoje, de hoje a quarta-feira, mostrando as palavrinhas para a criança, que ela vai estar ouvindo ali, sabe? E aí vocês vão fazer outra coisa também. Vocês vão pegar o telefone de vocês, vão baixar o aplicativo que se chama Lingui, que é um dicionário online. Você que não fala inglês, tá? Você que fala também pode. E aí você vai colocar lá, por exemplo, a musiquinha vai falar do muffin, né? Que é um bolinho. Aí você digita no seu Lingui, muffin. Aí você aponta para a imagem e dá o play no alto-falantezinho.
Aí o alto-falantezinho vai falar muffin. Aí seu filho vai ouvir o muffin, você vai apontar pro muffin e ele vai repetir o muffin. Entendeu? Então é assim que vocês vão procedendo para essa criança aprender a falar. É para eu mostrar a letra da música pro meu filho? Não. É para eu ensinar o meu filho a escrever muffin? Não. É para eu montar frases em escrito com essa criança muffin? Não. É para ela ouvir e repetir. Fim. Tá? De hoje em diante. Tá certo? Então vocês vão aplicar esse pequeno passo para começar hoje com a musiquinha Breakfast Song do CoComelon. É claro que o seu filho não vai entender todas as palavras a primeira vez que ele ouvir. É claro que vai levar tempo, tá? É importante deixar isso muito claro, alinhar as expectativas de vocês, né? Não é uma coisa assim que acontece de hoje para amanhã, né? É claro que às vezes ele pode ouvir aquilo e falar, que isso? Né? Você vai começar isso, e você vai olhar nos olhos dele com todo o seu amor, com o seu coração pulsando de amor por essa criança, vai dizer, a partir de hoje, nós somos uma família bilíngue, tá bom? Então, comenta aqui nos comentários dessa live que vai ficar salva. Vocês vão comentar assim pra teacher, ó, a partir de hoje nós somos uma família bilíngue, tá bom? Aí seu filho vai perguntar, o que é uma família bilíngue? Aí você vai dizer pra ele assim, a gente vai aprender inglês. Desse jeito, tá? Você vai fazer assim. Se você não der conta de dar um gritinho, você dá um sorrisão. A gente vai aprender inglês, tá? A mamãe vai colocar isso na nossa rotina a partir de hoje. Vai ser muito legal. Você vai amar, tá bom? Então é isso, meus amores, minhas amoras, meu povo e minha pova. Chegamos ao final dessa nossa segunda live de aquecimento da nossa Semana do Inglês, que vai acontecer na primeira semana de junho, então estejam preparadas. Se vocês ainda não se inscreveram, corre no link do perfil que está disponível para você se inscrever, para você participar dessa grande riqueza, dessa boa notícia que é, sim, você, mãe, pode ensinar inglês em casa para os seus filhos, mesmo que você não saiba falar inglês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live. Compartilhem com as mães que vocês acreditam que podem gostar, que podem ser beneficiadas, e vamos ajudar mais e mais crianças a chegarem juntas conosco à fluência em inglês, tá bom? Fluência de verdade. Então é isso, pessoal. Obrigada. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus.